Salve, salve, acadêmicos da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e eu venho aqui nesse vídeo para discutir com vocês sobre a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 6284, que tratou aí da inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Goiás, que previa aí a responsabilidade tributária dos contabilistas em relação a dívidas tributárias aí, das empresas que os contratavam. Então, fica aqui nesse vídeo que a gente vai destrinchar, vocês vão entender por que o STF julgou essa lei do Estado de Goiás como inconstitucional. É importante, pessoal, para a gente entender aqui essa decisão do Supremo, é importante a gente entender a autonomia patrimonial entre uma empresa, uma pessoa jurídica, e os seus sócios, ou os que prestam serviço para essa empresa. Então eu tenho a personalidade jurídica de uma sociedade, de uma associação, de uma pessoa jurídica como um todo. E eu tenho uma outra personalidade jurídica que aí é dos sócios, ou de qualquer outra empresa. Então, uma coisa é a pessoa jurídica e o seu patrimônio. E a outra coisa é a pessoa do sócio ou a pessoa do contabilista. São pessoas totalmente diferentes. E por serem pessoas totalmente diferentes, cada um tem a sua autonomia patrimonial. Eu tenho o patrimônio da empresa, eu tenho o patrimônio do sócio, eu tenho o patrimônio do contabilista. Em tese, quando uma empresa deve um valor, eu vou atrás do patrimônio da empresa. Não vou atrás do patrimônio do sócio, ou do patrimônio do contabilista, ou do advogado, ou do economista. Eu vou atrás do patrimônio da empresa. Então essa é a regra geral. Eu tenho uma dívida da empresa, eu vou cobrar da empresa. Só que há algumas exceções. Algumas exceções em que é possível redirecionar a cobrança de uma dívida de uma empresa para a pessoa do sócio ou para um determinado terceiro que represente a empresa ou tem algum poder de administração perante essa empresa. A questão é, em que situações isso é possível? Esse redirecionamento, eu pegar uma dívida de uma empresa e redirecionar a sua cobrança aí em nome de um terceiro. Aí, pessoal, entra em jogo o Código Tributário Nacional, que trata de forma geral sobre o tema responsabilidade tributária. O tema responsabilidade tributária é um tema geral. É uma norma geral dentro do direito tributário. Ele não se refere especificamente a um tributo ou a uma espécie tributária. Não, ele é um tema geral que envolve toda a disciplina do direito tributário. E aí o Código Tributário Nacional, ele traça normas gerais em relação à responsabilidade tributária de terceiros. Ele fixa aí regras, situações em que é possível cobrar de terceiros aí um determinado tributo. Por exemplo, eu pegar uma dívida de uma empresa e cobrar do seu sócio ou de qualquer outra pessoa que exerce um poder de administração perante essa empresa. E aí, sobre esse assunto, responsabilidade de terceiros, a gente tem dois dispositivos no CTN que são fundamentais para entender esse tema, que é o artigo 134 e o artigo 135 do Código Tributário Nacional. O artigo 135 do Código Tributário Nacional, ele trata exatamente desse ponto. Ele trata aí das situações em que é possível eu pegar uma dívida de uma empresa e cobrar de um terceiro. Que tem uma outra personalidade jurídica, um sócio ou algum mandatário, alguma pessoa natural, jurídica que represente essa empresa, que tem algum poder de decisão perante essa empresa. Só que esse dispositivo, esse artigo do Código Tributário Nacional, ele coloca algumas condições para que haja esse redirecionamento da cobrança. Eu não posso cobrar do sócio ou de qualquer outra pessoa, de um terceiro de forma geral, em qualquer situação. Eu preciso respeitar ali as condições previstas nesse dispositivo do Código Tributário Nacional. E ele é muito bem claro.
que é possível cobrar do sócio ou desse outro terceiro somente quando esse terceiro comete uma infração à lei, comete um ato com excesso de poder em relação ao contrato social ou ao estatuto social. Então, o primeiro ponto aqui que é importante infração à lei, ou um ato com excesso de poder. Tem que ter cometido aí alguma irregularidade. Então esse é o ponto. E o outro ponto não é de qualquer terceiro que eu posso cobrar. Esse terceiro precisa ter um poder perante essa empresa, um poder de decisão, um poder de administração perante essa empresa. Precisa representar essa empresa de alguma forma. Aí um questionamento que surge depois de toda essa explanação. Os Estados-membros, eles poderiam, por meio de uma lei estadual, criar novas situações em que ele poderia cobrar essas dívidas tributárias às empresas aí de terceiros? A resposta é não, 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 não. Por quê, pessoal? Como eu já coloquei antes para vocês, o tema responsabilidade tributária é um tema geral dentro do direito tributário, é uma norma geral. E as normas gerais dentro do direito tributário, de acordo com o artigo 146, inciso 3, a linha B, devem ser tratados por lei complementar. Mas repare que nesse dispositivo da Constituição, não cita expressamente a responsabilidade tributária. Lá não está citado expressamente responsabilidade tributária. Está citado obrigação tributária, crédito tributário, prescrição e decadência, lançamento. Mas aí é importante a gente entender a natureza desse instituto responsabilidade tributária. Ele é um tema dentro do conjunto obrigação tributária. Tanto assim que quando você olha no Código Tributário Nacional, o tema responsabilidade tributária está dentro do título obrigação tributária. Então, implicitamente, a Constituição, ela coloca o tema responsabilidade tributária como uma norma geral. E aí, obviamente, por decorrência disso, esse tema deve ser tratado por meio de lei complementar. Então, os Estados-membros, quando forem editar uma lei estadual, ele não pode extrapolar o que está previsto no Código Tributário Nacional. Porque se ocorrer essa extrapolação da lei estadual em relação à lei complementar de normas gerais, essa lei estadual ela é considerada inconstitucional. E aí foi exatamente isso, pessoal, que aconteceu com a lei do Estado de Goiás. A lei do Estado de Goiás criou uma nova hipótese de responsabilidade de terceiros, no caso aí do contabilista. Então, a lei estadual aí de Goiás extrapolou o que está previsto no Código Tributário Nacional. De duas formas. Primeiro, é possível cobrar do contabilista as dívidas da empresa que ele foi contratado em qualquer situação. E o artigo 135, ele coloca que é só possível realizar essa cobrança, redirecionar essa cobrança para terceiro somente quando há infração à lei, quando há a prática de atos com excesso de poder. Então esse é o primeiro ponto. E o outro o contabilista não representa a empresa, ele não é um mandatário perante a empresa, não tem poder de decisão, um poder de administração perante a empresa. Então aí a lei estadual, ela também extrapolou e criou uma nova situação, um novo sujeito para que seja possível o redirecionamento da cobrança de uma dívida da empresa, que não tem previsão no Código Tributário Nacional. Então, nesse ponto, a lei do Estado de Goiás ela é formalmente inconstitucional. Por quê? Porque ela invadiu o campo de atuação de uma lei complementar de normas gerais, que tem amplitude nacional. Antes de a gente finalizar esse vídeo, é importantíssimo eu abrir um parênteses aqui para vocês. E a gente vai comentar um ponto que é extremamente importante. E eu vou falar algo aqui que vai até parecer um pouco estranho, né? O CTN não é lei complementar. Como assim, professor? Como assim o CTN não é lei complementar? Você está contradizendo tudo que você falou até agora no vídeo.
Você falou que o CTN trata de normas gerais, e normas gerais precisam ser tratadas em uma lei complementar, e aí você afirma agora, no final do vídeo, que CTN não é lei complementar. Calma, que eu vou explicar, vou deixar claro para você. Realmente, o CTN não é lei complementar. E nem poderia ser lei complementar. Por quê? Porque no momento que o CTN foi editado, lá em 1966, não existia a figura da lei complementar. Então não tem como, seria impossível o CTN ser uma lei complementar. Então, efetivamente, ele não é uma lei complementar, ele não tem a forma de uma lei complementar. Só que o conteúdo dele, os assuntos que ele trata, hoje, no atual cenário constitucional, são temas que devem ser tratados por lei complementar. Então, o que aconteceu com o Código Tributário Nacional? O que aconteceu é que, desde a Constituição de 67, isso se repetiu na Constituição de 88, o CTN foi recepcionado com status de lei complementar. Olha, ele não é lei complementar, mas ele tem o status de lei complementar, porque o seu conteúdo, as suas matérias, os assuntos ali regulados, disciplinados, eles são assuntos que devem ser tratados por lei complementar. Então hoje, se você quiser alterar o Código Tributário Nacional, você precisa editar uma lei complementar, mesmo ele não sendo lei complementar, mas ele tem o status, ele foi recepcionado com esse status pela Constituição de 88. Então, se você quer ser técnico, você fala, olha, o CTN é uma lei ordinária, é uma lei comum, mas na sua essência, materialmente, ele tem o status de lei complementar, porque esses assuntos ali tratados, todos são temas reservados à lei complementar. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês, A gente tratou aí dessa importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, que trata aí sobre responsabilidade tributária de terceiros, em que situações é possível cobrar dívidas tributárias de uma empresa aí de um terceiro, e que terceiros é esse que podem ser atingidos pela cobrança de uma dívida de uma empresa, o que o Estado, o que é o Estado-membro, por meio de uma lei, pode prever na sua legislação, se ele tem que respeitar o Código Tributário Nacional. A gente viu se o CTN é lei ordinária, lei complementar, se ele tem status de lei complementar. Então, eu trouxe para vocês informações que são extremamente importantes para vocês entenderem essa decisão do Supremo, aí na ADI 6284. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês, que vocês tenham entendido os fundamentos dessa decisão. Se não, coloca aí nos comentários, vamos aí discutir. Se você tem dúvida, coloca aí nos comentários, fala o que você achou, se você entendeu aí realmente a decisão. E se gostou do vídeo, se ele foi útil de alguma forma, compartilha com seus amigos, dê o like aí. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho. Olha como é importante ativar o sininho, porque toda vez que eu solto um conteúdo novo, eu, professor Bruno, você vai ficar sabendo, vai ficar sabendo aí de primeira mão, assim, logo que a gente libera o vídeo. E aí, se você gosta do nosso conteúdo, vai conseguir assistir assim, já de cara, vai poder comentar, vai poder conversar com a gente. Tranquilo? Então é isso, pessoal, vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Tchau, tchau!